Olá pessoal, eu sou Fabrício SB, trazendo mais um vídeo para vocês. Pessoal, encontrei essa casa aqui. Aí eu fui me informar que eu estava desconfiado que morava alguém aqui ainda, que eu quase entrei numa casa que o rapaz estava almoçando lá e a casa não estava abandonada. Aí eu perguntei um pouco da história dessa casa. Essa história dessa casa aqui é surpreendente. Mas vamos começar primeiro olhando essas coisas aqui, pessoal. Ó, tem uma casinha. A casinha pequena aqui, ó, acho que é de guardar tralha, sei lá. Tem uma cama ali velha, uma guarda de uma cama. Ali tem outra. Ele tem aquele filtrozinho de barro, bem antigo. Tem tipo um colchonete aqui também. E aqui, vamos olhar o que é isso. Olha, isso aqui era um barzinho. Ah, por isso que o cara falou ali, ó. O dono morava ali, tocava um bar, então eu não sabia que era aqui, ó. Olha lá em cima. Incrível, como é antigo isso aqui. 12, não, 2, no caso é 2. 2/11. Eu vou colocar o zoom aí para vocês. Mas ali em cima tá 2/11, ou seja, 2 de novembro de 76, pessoal. Olha, antes mesmo eu nasci, hein? De 76, olha só que interessante. Olha, tem muita garrafa de bebida alcoólica aqui. Aqui em cima aqui. Acho que essa garrafa aqui é de conhaque Dreyer. Aqui tem uma garrafa aqui bem antiga. Olha, água. Ah não, açúcar. Açúcar em garrafa. Não tô entendendo não, deixa quieto. Não é açúcar não. E ali tá a porta, no caso ele entrava lá. E aqui tá o balcão, pessoal, ó. Aqui tá o balcão, aqui ele abria a portinha. A portinha é aquela tramelazinha, aquela de madeira. Ainda tinha essa daqui ainda, que te girava. Até que acabei de que, caramba, vandalizei o negócio. Não é culpa minha não, o parafuso quebrou. E aqui a tramelazinha, provavelmente tem outra atrás da porta. Não tem não, quebrei a cara. Ah, então porque eu olhei pra quê então? Eu achei que depois que fechava a porta, enfiava uma madeira aqui, mas tinha que ter outra ali. Talvez saiu. E a telha aqui, pessoal, a telha canal. Telha muito antiga. A gente pensa, né, que eu moro na cidade. Acho que achava que nessa roça não tinha vida uns 20, 30, 50 anos atrás, né? Ledo engano. Naturalmente ele ficava aqui atrás do balcão. Aqui ele abria a porta dele. Ele abria a porta dele e atendia. Aqui está o balcão, ó. Tem nada embaixo do balcão. Aqui estão Disnabel. Aquela Guaraná Brahma, pessoal, ó. Fanta. Troço muito antigo. Agora fiquei impressionado com um ano. Foi interessante ter feito isso. Ele fez com o dedo. 2/11 de 76. Isso aqui é antigo pra caramba. Mas vamos lá pra casa. Aqui tá a casa, pessoal, onde ele morava com a esposa dele. Eu vou contar a história pra vocês. Vocês vão surpreender. Não saia daí não. Não saia daí não, que a história daqui é bem cabulosa. Foge completamente da lógica, da razão. Completamente. Vamos lá. Aqui é uma varanda. É uma varandinha. Ah, é legal. Tem aquele negocinho por, de repente, se o cachorro estiver lá no quintal, não entrar dentro de casa. Ou vice-versa, o cachorro estiver dentro de casa, não é para ir para fora. Aqui é uma fossa, acho. Aí aqui mais a continuação da casa. Ah, tô curioso nessa casa. Vamos entrar logo. Eu vou entrar pela porta da frente e vou começar contando a história para vocês. Aqui, pessoal, morava um rapaz. Ele casou
Ele não casou muito novo não, ele casou com mais de 30 anos. Eu vou fazer, não vou fazer resumo não, que o cara me contou, então eu vou contar as coisas aos pouquinhos do jeito que eu entendi. Ele casou depois dos 30 anos. Casou já velho já. Aqui tinha um tradicional pinico, pessoal. Não vou botar a mão não, que é falta de higiene, pessoal. Fizeram cocô, xixi, aí não vou botar a mão nesse aqui troço não. Mas isso aqui é pinico. Deixa eu virar ele de cabeça pra cima. Caraca, bicho antigo, hein? Ficava debaixo da cama. À noite não dava tempo ir no banheiro. Ou não tinha banheiro, sei lá. Vamos lá, dá licença. Casa, pessoal, tudo teria canal. Tudo canal que anda cair na cabeça de uma pessoa. Casa perigosa, hein? Só por isso, pessoal, vou pedir a vocês o like. Só por causa desse perigo aqui, porque aqui, ó, qualquer coisa aqui pode cair na minha cabeça, desmaiar. Ninguém sabe onde eu estou. Aqui não tem área de celular. Eu estou completamente aqui. A Deus dará. Então vai valer o like de vocês, pessoal. E a sua inscrição, quem ainda não é inscrito. Mas aí o rapaz casou com uma moça nova. A moça tinha 15 anos apenas. A mãe dela tinha era um pouco mais velha do que o rapaz que morava nessa casa. Ele já era dono dessa casa porque ele herdou essa casa dos pais. Os pais já tinham falecido. E ele, cansado de viver solitariamente, ele arrumou uma moça. E a moça tinha apenas 15 anos de idade. Antigamente casava cedo. O incrível é que essa casa não tem marimbondo. Então, e a mãe dela tinha, acho que uns 38 anos, pelo que o rapaz falou. E ele tinha 30, 31 anos, mais ou menos. Então, ou seja, ele tinha o dobro da idade dela. Aí acontece o quê? Ele casou com a moça, trouxe a moça, não sei se casou mesmo no papel, ou só se juntou, não sei. E como a mãe dela era viúva, e só tinha ela como filha, para não ficar sozinha, ela acabou vindo morar com a filha. Ela veio morar com a filha aqui e ficou aqui, na casa aqui morando com a filha. Aqui inclusive tem 2 quartos, né? Vamos ver se tem 2 quartos. Ó, tem esse pequeno quarto, que talvez pode ter sido dela, da sogra. Tem mais esse quarto. E tem este quarto. Ou seja, são 3 quartos. Então talvez esse aqui era o caso, o quarto do tal do Manel, que o cara falou que é Manel, por causa da Manuela. Manel e a menina que ele casou. Esse quarto talvez pode ter sido da sogra, da mãe da menina. Ou este, que é muito pequenininho. Ou esse aqui é um quartinho do filho do casal. E para aqui é a cozinha, com a sua piazinha e com o seu banheirinho. Ó, tem um cagotezinho ali, uma janelinha, e ali tá o chuveirinho. Nada que foge à regra, bem apertadinho. Não deixaram um barro ali ainda, deixa quieto. E aqui tá a pia. Mas, ou seja, vamos voltar para a história. Ele vivia bem com a menina e a sogra aqui. A menina ainda estudava, ele levava a menina, parece que tinha uma charretezinha. Aí depois ele adquiriu uma motozinha velha e ele levava a menina para uma localidade aqui perto chamada Palmares. Estou numa localidade chamada Palmares, que é próximo da cidade de Campos do Goytacazes. Aqui está um fogão a lenha. Ele levava a menina para estudar, era toda a tarde. Aí acontece o que? Ele ficava aqui, a sogra ficava arrumando a casa, e ele ficava tocando o bar. O bar tá ali fora, ali, como vocês sabem, né? Ele tocava o bar. Então, um belo dia, a menina, que às vezes ele fechava o bar cedo. Às vezes tinha até uns clientes vinham da lavoura, da labuda aí, parava para tomar um refrigerante, tomar uma cerveja, encontrava o bar fechado, que eles tocavam até a noite, não era comum. O bar fechado, beleza.
Um belo dia, a menina, ela saiu mais cedo e ela veio de pé. Ela andou muito. Ela saiu mais cedo, ela não, era muito mais cedo, então ela não podia ficar esperando o marido. Então ela chegou mais cedo. Quando ela chegou, ela veio, viu o bar fechado também, que o bar fica ali. Ela também estranhou, porque o bar tá fechado. Será que ele saiu? Ela foi, entrou. O portãozinho ficava ali, mais ou menos naquela direção lá. Ela entrou, viu a casa fechada, mas ela tem a chave da casa, né? Essa porta aqui que não existe mais. Ela entrou, quando ela empurrou a porta, ela ouviu uns sussurros e gemidos aqui nessa casa. Aí ela olhou, entrou quietinha, ela ficou assuntando. Aí você, o que está acontecendo? Será que mamãe está passando mal? Ela foi, entrou nesse quarto aqui, ela não viu nada. Esse aqui é o quarto deles, o casal. Mas quando ela se dirigiu para um dos quartos, o quarto que era da sua mãe, quando ela foi, que a porta estava aberta, quando ela foi ver, eu acho que era esse quarto aqui mesmo, ou esse aqui, mas esse daqui é menor, muito pequeno, tá vendo? Talvez esse aqui mesmo. Quando ela chegou aqui, ela viu a cena. O marido dela em cima de sua mãe, fazendo amor. Ah, meu filho, a menina fez um escândalo, que mamãe tá querendo roubar meu marido, sei o que, as duas se tracaram aqui, a mãe nua e a filha aqui jogando a mochila, caderno, caneta, pra tudo que é lado. O marido apavorado, ele aproveitou que as duas estavam se atracando e nem quis se meter, ele meteu o pé, meu filho, foi lá pra fora. Acho que talvez foi até abrir o bar e deixou as duas se atracando aqui. Acabou que as duas depois acalmou. Ele foi, entrou e tava com medo de entrar dentro de casa. Acalmou a briga, acalmou. Ele ficou, não ouviu mais grito. Ele acalmou a briga. Ele entrou quietinho de casa. Quando ele viu as duas sentadas aqui na cozinha, tomando café e conversando. Aí depois chamaram ele para conversar. Vocês vão surpreender. A menina fez a proposta para ele. Ele podia ter o caso com a mãe dela. Uma boa. Ele podia ficar com a mãe dela também. Ou seja, depois desse dia, o cara, ele era casado com a menina. Depois, posteriormente, ela também engravidou. E teve também um caso também com a mãe dela também. Que era, no caso era sua amante. No caso, era a sogra dele. Era a sogra. Ele tinha um caso com a sogra e também engravidou a sogra. Ou seja, quase ao mesmo tempo, com alguns meses de diferença. A filha teve filho primeiro, um menino, e a sogra teve uma menina. Ou seja, as duas crianças eram que um do outro. Eles eram o irmão no caso da menina, né? E eles eram um do outro, acho que era primo, não sei. Primo e sobrinho, sei lá. O irmão, não, eles eram irmãos e primos. Sei lá. Tio sobrinho, não, tio sobrinho. No caso, a filha, o filho da menina, da minha de 15 anos, era tio da outra menina. Fez uma confusão na nossa, esse negócio de muita coisa parentesca, ou seja, aí ele criou as duas crianças aqui e tal. Agora, o que aconteceu posteriormente que fizeram ele sair daqui foi o bochicho que o pessoal desconfiaram, viu que as duas crianças, porque viu que a outra também tinha ficado grávida, não tinha como mais esconder que a criança era filha dele, de Manel. Aí o pessoal ficava olhando para ele, cara feia, o pessoal não frequentava mais o bar, piadinha daqui, piadinha dali. Ele, para poder acabar com isso aí, ele parece que vendeu isso daqui, parece isso aqui. Tá abandonado hoje porque provavelmente o dono só quer a terra, não quer a casa. Mas ele abandonou isso aqui e foi para outro lugar. Abandonou, foi embora. Aí ninguém sabe para onde ele foi. Eu perguntei ao rapaz, ele falou assim, rapaz, não sei para onde ele foi não, só sei que a história é essa. Ele era casado com a mãe e a filha. Morava dentro dessa casa aí. Teve 2 filhos. Foi o que o cara falou. Me contou mais ou menos o que aconteceu no dia que a menina descobriu. Teve briga e tal. Olha só que história, pessoal.
cara era casado com a filha e teve um caso com a sogra. E assim viveram por um bom tempo felizes nessa casa. É história surpreendente, não é, pessoal? É complicado. Coisa de roça, tem muita história nessa vida. Pessoal, o que vocês acharam dessa história? Casinha muito simpática, muito interessante. Telha canal. Telha bem antiga mesmo. E essa casa é bem antiga. Só o bar, construído em 76, para vocês terem ideia. Antes mesmo de eu nascer, quer dizer, mais de 40 anos. Muito tempo. O que vocês acharam? E se vocês gostaram do vídeo, pessoal, e dessa história bem incomum, para dizer assim, não vou julgar. É bastante incomum, mas esse tipo de coisa acontece. Então, se vocês gostaram, se inscreva no canal. Ah, no canal, a caixa d'água era lá, ó. Ele botou a caixa d'água ali, porque tem um barranco ali, colocou a caixa d'água lá. A água vinha para cá por elevação. Não era em cima da casa, não. Interessante, aqui tá a fossa. Então, pessoal, eu vou ficar por aqui. Se inscreva no canal, deixa seu like, comente e compartilhe. Fica todos em paz. Fui! Cada porta uma lenda pra contar, cada sombra um mistério pra desvendar. No canal do Fabrício SB, a aventura nunca vai morrer. Exploração urbana, coragem na mão. Vem descobrir o que há na escuridão. Se inscreve agora, vem se juntar. No Fabrício SB, o medo vai acabar.